esse pano de fundo e primeiro distinguir as fontes primárias das fontes secundárias, né? As fontes primárias, elas são aqueles documentos que você tem acesso, enfim, direto com aquele documento da época, né? Você tem as legislações, que são os mais conhecidos, né? Tem os testemunhos das pessoas, a época. Você tem os debates parlamentares, processos administrativos, processos judiciais. E quando a gente fala de escassez de pesquisa empírica, é porque geralmente se tem dado muita atenção, é o que geralmente se mais dá atenção, são ao estudo específico das legislações. Né? O que não dá nem para dizer que é uma pesquisa empírica, estudar só a legislação, é mais uma pesquisa hermenêutica. O professor José Reinaldo costuma falar isso. Você acaba deixando, né, agora que está começando a vir mais forte, uma pesquisa de processos judiciais, ações judiciais, processos administrativos, né, de todas as formas, consultas, requerimentos aos tribunais administrativos, enfim, que são fontes primárias muito importantes, principalmente para nós que estudamos o direito. Então, a pesquisa empírica específica de procedimentos dos tribunais está vindo só agora, com mais força. E, assim, o que a gente também tem que falar é que existe uma diferença, eu vou usar o termo aqui que o Gustavo Angelelli ele tem utilizado, uma diferença entre história do direito e história jurídica, que tem muito a ver também com essa escassez de fontes que eu acabei de falar, se tem dado muita ênfase só nas legislações e principalmente nos debates parlamentares, né? Principalmente porque é muito mais fácil você ter acesso aos debates parlamentares, né? Ou somente dos deputados, enfim, esses órgãos legislativos de nível mais elevado, porque você tem acesso mais fácil a esses documentos. Agora, quando você fala de procedimentos judiciais, de ações judiciais, de atas legislativas, de órgãos legislativos locais, muito mais difícil de conseguir acesso a isso, porque você tem que ir em loco nesses órgãos, né? Muitas vezes os documentos estão lá tudo empoeirado, nessas cidades pequenas. Então, o que acontece é que há uma dificuldade também de realizar esse tipo de pesquisa e acaba que geralmente se faz mais uma história jurídica do que uma história do direito. Vou usar esse termo do Gustavo Angelelli, porque a história do direito ela seria muito mais focada nos procedimentos específicos das organizações do direito e não nos documentos tantos, né? Claro que você pode se usar de documentos de debates parlamentares, legislações, que é muito importante no século XIX, como eu vou falar adiante, mas as ações judiciais, as decisões, como nós sabemos, podem haver interpretações que distinguem, que destoam um pouco do que está ali formalmente escrito na legislação. Por isso que é tão importante aprofundar um pouco mais na história do direito, deixar um pouco mais a história jurídica um pouco de lado, porque já tem um excesso muito grande, né? Seja no direito visto como um mero instrumento, né? Pela uma perspectiva mais marxista, ou uma perspectiva mais weberiana, né? Isso é o que mais se encontra quando se fala em história do direito, mas que aqui eu gostaria de falar de história jurídica, né, e não história propriamente do direito. Embora as duas, claro, sejam muito importantes, são pontos de vista diferentes. Deixei aqui do lado algumas sugestões de fontes complementares, são alguns livros que eu acho muito, muito interessante, muito importante, para quem for estudar um pouco de história do direito. Bom, agora partindo propriamente do tema, então vamos falar do judiciário e da divisão de poderes, né? Pela própria Constituição era muito claro que havia um poder judiciário dividido ali, né? O artigo 9º, a divisão e harmonia dos poderes políticos é um princípio conservador, o artigo 10º, você tem ali a menção aos 4 poderes, no artigo 151, ali inclusive fala o poder judicial é independente, né? E ali ele até menciona que vai ser composto, não está mudando os slides, só um minutinho. Mudou agora? Agora foi, ok. Ele está com um delay aqui nos slides, só um minuto. Tá.
Enfim, então você tem o poder judiciário independente, pelo menos de acordo com a Constituição. No artigo 155, diz que só por sentença que os juízes poderiam perder o lugar. Quando ele fala em perder o lugar, é perder o cargo, né? E no artigo 179, parágrafo 12, né? Eles colocam como um inciso, mas, enfim, hoje em dia a gente chamaria de parágrafo. Então, ele também diz que vai ser mantida a independência do poder judiciário. Então, é bem claro pela Constituição essa divisão de poderes, mas a gente, como a gente vai ver daqui a pouco, é diferente do que a gente entende hoje em dia por divisão de poderes, aquela independência do judiciário, né? E aí vem a questão, né? Independência, até coloquei ali um ponto de interrogação, o poder executivo, ele claro, estava nas mãos do imperador, mas ele era realizado pelo Ministério da Justiça, no caso, né, haviam vários ministérios, e no caso de alterar o poder judiciário, alguma questão, era feito pelo Ministério da Justiça. E aí, quando a gente fala no Poder Executivo e no Ministério da Justiça, a gente está falando principalmente de nomeação de magistrados, né, de acordo com o artigo 102, parágrafo 3º. E a gente, bom, essa nomeação de magistrados, ela ocorreu em quase todo o século XIX, talvez mais lá para o final, que lá para principalmente na década de 50, vão criar algumas legislações que vão poder, os juízes vão poder alterar de comarca por requerimento, e aí o STJ, né, o Supremo Tribunal de Justiça, que vai fazer a nomeação, mas basicamente é o imperador, pelo Ministério da Justiça, que faz a nomeação de magistrados, né? E a gente tem também o imperador no exercício do poder moderador. É importante, nos dois casos, poder executivo e poder moderador, é o imperador que está ali por trás. Só que nos dois casos há um procedimento. Quando há o exercício do poder moderador, ele tem que ouvir a sessão de justiça do Conselho de Estado, né? Que a especificação para a sessão de justiça foi mais pelo ato adicional de 1834, porque antes não havia essa especificação. Mas, enfim, o Conselho de Estado, de acordo com o Joaquim Nabuco, ele era o cérebro da monarquia, né? Então, o imperador, existem vários estudos que basicamente o imperador sempre acatava essas sugestões do Conselho de Estado. Eles eram é, também magistrados, enfim, eles tinham um renome. Enfim, pelo poder moderador, ele podia suspender, né, os magistrados, no artigo 101, e também, mas a suspensão de magistrados era mais nos casos de queixas, e, ou seja, havia um certo tipo de infração por parte do magistrado, era muito mais grave, chegava no Conselho de Estado, é diferente do que a gente tem pela remoção de magistrados, pelo artigo 153. Essa remoção de magistrados, ela ocorria com frequência, era uma forma de assim, você conseguir manipular o magistrado muitas vezes, porque você possivelmente conseguia fazer com que ele decidisse a favor de um determinado interesse, dizendo para ele, olha, se você não decidir desse jeito, eu te removo uma comarca, um termo mais distante, mais longínquo, e ninguém quer, geralmente o pessoal quer ficar nos centros urbanos, né? Então, era uma forma de manipular os magistrados, claro que não era sempre dessa forma que ocorria, mas era uma possibilidade. Então, a remoção de magistrados acontecia com frequência, diferente da suspensão, que era muito mais grave, né, tinha que ter uma queixa formal, enfim, seguia todo um procedimento mais cauteloso. E você também tinha o perdão e a moderação de sentenças, também pelo artigo 101, né, do poder moderador, e por ele, bom, o Dom Pedro II utilizou várias vezes o perdão, e um dos exemplos claros que é bastante falado na historiografia é sobre a condenação de escravos. Bom, basicamente, existem estudos que mostram de cerca de 80%, 90% das sentenças condenando os escravos à pena de morte, inclusive, que era possível por uma lei de 1835, quase todas elas, o Dom Pedro ele moderava e não, enfim, dava uma pena muito mais tênue, né? Ele reduzia a pena, o que fazia com que muitos escravos, tem registro de muitos escravos falando muito bem, enfim, gostando da monarquia, porque sabia que uma parte deles conseguiria o perdão através desse instituto, né, do poder
moderadora. Então, o Dom Pedro utilizou em vários períodos do século XIX. Então, isso também, todas essas questões, elas mostram que o judiciário talvez não tinha essa independência como tem hoje, é muito diferente, mas existem outros pontos também que são os limites decisórios dos magistrados, que, bom, o professor falou do formalismo jurídico, realmente, o Poder Judiciário e o Executivo também, eles se enquadravam, né, no que se chama de interpretação doutrinária ou especial ou concreta, né? É uma interpretação muito do tipo se então, de aplicação mesmo. Quem tinha uma interpretação expansiva, que podia interpretar de uma forma ampla, que se chama interpretação autêntica ou geral, era o Poder Legislativo. Principalmente pelo ato adicional de 1834, no artigo 11, fica claro que havia a Assembleia Geral era responsável pela guarda da Constituição, né, que seria hoje um papel, né, basicamente do STF, era algo do Legislativo antigamente, muito claro pela legislação, enfim, o Poder Judiciário, então, ele tinha essa restrição. Os juízes, eles eram os bocas da lei, né, usando o termo aí de Montesquieu, era aquela aplicação, né, se entendia a legislação como enfim, aquela fácil, não tem lacuna, né, o juiz ele simplesmente vai olhar e vai aplicar ali, o se, então, né, se isso, então aquilo. Então, bom, ao longo do século XIX, basicamente, progressivamente, os juízes eles vão adquirindo uma interpretação um pouco mais abrangente. Jamais se pode comparar essa interpretação como a interpretação no dia de hoje, né, que o STF realiza, uma interpretação impensável para aquela época, muito mais abrangente. Mas, de qualquer modo, ao longo, né, do século XIX, principalmente depois da segunda metade, e principalmente em relação à escravidão, e você vê isso nas ações judiciais, depois da segunda metade do século XIX, o judiciário começa a ampliar, através de princípios, essa interpretação. Né? Então, eu vou mostrar daqui a pouco alguns exemplos práticos disso. Mas, bom, então o judiciário ele tinha essa independência pelo formalismo jurídico, né? Esse entendimento. Ainda. Para a gente ainda está o terceiro slide. Eu não sei se você já passou para frente. Só um minuto. Aí, agora tinha entrado. Vê se você consegue. É no modo de apresentação, né? No PowerPoint. Vê se consegue pôr o PowerPoint no modo de apresentação para a gente acompanhar a mudança aí. Tá, só um minuto. Vocês não estavam tendo acesso ao slide? Porque eu não tenho acesso aqui ao chat. Não, a gente agora não está vendo o slide. Você voltou a colocar? Só um minuto. Se for o caso, me manda aqui no WhatsApp e aí eu projeto daqui. Eu vou tentar pelo do Google. Deixa eu ver. Dá para ver? Agora entrou. Tá. Acho que agora vai melhor. Tá, vamos ver. Foi aí? Foi. Acho que pelo Google, então. Tá, até onde foi os slides aí que vocês conseguiram? O slide parou nesse, do judiciário, mas acho que você já tinha falado um pouco mais, né? Sim, eu falei da suspensão, foi esse slide aqui, o da suspensão de magistrados, perdão e moderação de sentença. Essa também só tem a indicação de algumas legislações. Tá ótimo. Tá? Aí esse aqui que eu acho que é o mais importante, Isso. que era o do formalismo jurídico. Tá, então dá para ver aí, né? Dá, agora tá certo. Bom, então, o judiciário, só recapitulando rapidinho, o judiciário ele tinha essa interpretação chamada doutrinária, ou especial, ou concreta. O poder executivo, né, os tribunais administrativos, enfim, também eram enquadrados nessa questão, eram os juízes boca da lei, e eles vão ampliando isso ao longo do século XIX, esse estilo interpretativo, né, o que era totalmente diferente do Poder Legislativo, que ele tinha uma interpretação autêntica, né, realizava a interpretação autêntica, e ele era o guarda da Constituição, de acordo com o ato adicional de 1834.
Também você tem limites de competência dos magistrados, eles, né, basicamente ficava limitado aos interesses individuais, privados, né? Não se tinha, os magistrados não podiam decidir acerca de, né, não tinham competência acerca de direito público, quando envolvia o Estado contra a pessoa, eles não tinham essa prerrogativa, eles tinham que ficar ali circunscrito, limitado à punição de crimes e resolução de interesses individuais mesmo. É só lá para a década de 60, dos 800, né, a segunda metade do século, que tem muito a ver com a ampliação das as obras de infraestrutura, né? Você tem as estradas, as ferrovias, e aí você vai ter empresas privadas, e aí começa a ter o problema, né? Porque você tem concessões de serviço público, e aí acabam, né, pelo costume, pela prática, os tribunais a decidir nesses casos também. Então, aos poucos, vai se ampliando o âmbito de competência dos tribunais, principalmente no âmbito público, a partir principalmente do final da década de 1860. Bom, deixa eu passar aqui. Bom, o que é muito claro do formalismo jurídico, né, quando ele fica muito claro quando você olha para o artigo 129 do Código Criminal de 1830, e ele vai dizer, no parágrafo 6º, que a recusa ou demora no exercício das funções era um crime, né, punido com pena e tudo mais. E o parágrafo primeiro, que é o mais importante, que vai mostrar esse formalismo jurídico, era crime julgar o proceder contra a literal disposição da lei. Ou seja, olha como ele mostra, né, pela própria legislação, o Código Criminal mostra como parecia, né, muito claro, assim, realmente, né, como que você diria que o juiz julgou contra a literal disposição da lei, ou seja, você, né, na época havia uma certeza de que era muito literal, né, a interpretação, enfim, da linguagem, a linguagem não era vista como algo tão contingente, né, que pode ser interpretado de outro jeito. Então, isso é muito claro, o formalismo jurídico ao longo do século XIX, e reparem também que o Código Criminal é de 1830, ou seja, você ainda está lá no início ainda do século XIX, isso vai, aos poucos, vai mudando, essas legislações acabam ficando meio caquéticas ao longo do final do século XIX, e aí a interpretação dos magistrados começa a ficar mais ampla, né? E aí, né, existia um mecanismo que ele não era formalmente instituído em lugar nenhum, era chamado mecanismo das dúvidas, eram consultas que eram realizadas pelos magistrados, principalmente quando eles não tinham, não sabiam, né, como decidir num determinado caso. E, né, claro, porque eles sabiam que podiam incorrer em crime de prevaricação. Então, imagina, o juiz chega lá, chega um caso complicado para ele, e, bom, ele olha para a lei não parece tão clara para ele, existe uma lacuna legislativa, existe uma contradição contra a legislação, que não parece muito claro a ele, e ele vai socorrer ao presidente da província primeiro, e o presidente da província vai enviar, remeter, geralmente resolve provisoriamente, mas ele remete ao Conselho de Estado, né, que é o cérebro da monarquia, né, de acordo com Joaquim Nabuco, e aí o interessante é que é o seguinte, claro que havia juízes que faziam isso porque realmente não né, sabiam como decidir, e não estava na seara deles, né? A seara deles era só interpretar ali de forma doutrinal, sem então não ficar fazer interpretação autêntica que era do legislativo. Então eles mandavam essas dúvidas, chegavam no Conselho de Estado, muitas vezes eles eram repreendidos, né? Às vezes sim, acatava-se a dúvida e respondia, não, é melhor decidir desse jeito, realmente é complicado o negócio. Mas muitas vezes, acontecia várias vezes, o Conselho de Estado simplesmente falava: isso é um absurdo, esses juízes estão mandando um monte de dúvida para a gente, mas são coisas fáceis de serem resolvidas, eles estão deixando de aplicar a lei só para, né, ficar sem ter que decidir, né? Fica cômodo para eles e deixar tudo para a gente, Conselho de Estado, que não tem nada a ver com isso, decidir o que deveriam eles decidirem. Então, você vê como é interessante que, por um lado, você percebe que os magistrados não podiam entrar em determinada seara. Mas essa seara era meio nebulosa, né? Porque, né, os tribunais, o judiciário
chegava com essas dúvidas e eles eram amplamente reprimidos muitas vezes, às vezes até com suspensão, crime de prevaricação também, remoção, enfim, eram reprimidos por não estarem decidindo quando deveriam decidir, porque de acordo com o Conselho de Estado, enfim, era algo simples de ser decidido. E claro, né, realmente havia magistrados que se escoravam nesse mecanismo de dúvidas para não ter que decidir, adiar o máximo possível e não fazer o trabalho dele. Então havia esses dois lados, né? E aí, só lá pro quase perto dos anos 80, dos 800, é que vai ter um decreto, né, que vai dar uma força vinculante ao STJ. Eu já vou explicar daqui a pouco quem era o STJ, né? Mas era o Tribunal Superior na época, e vai dar uma força interpretativa vinculante para responder essas consultas. E aí vem algo mais interessante ainda: o STJ nunca utilizou dessa prerrogativa. Ele tinha a oportunidade de fazer isso, né, de chegar à consulta e decidir de forma definitiva, mas ele nunca fez realmente, nunca utilizou dessa prerrogativa. O que mostra, claro, o receio, né? Eu acho dá para perceber que há um receio do tribunal, né? O próprio judiciário ainda não se enxerga muito como essa capacidade de decidir, né? Ele ainda era muito, muito vinculado ao legislativo, ainda se viam como bocas da lei, né? Então, bom, nunca usou dessa prerrogativa, então era meramente formal. Até, inclusive, isso mostra como é importante uma análise não somente formal da legislação, porque se fosse área da legislação, ele teria essa prerrogativa, mas nunca usou, mesmo chegando consultas a ele, né? Bom, além disso, você também tinha muita cumulatividade de, de cargos. Os magistrados, a maioria deles, uma boa parte deles, era também parlamentar. Inclusive, se o José Mourinho de Carvalho ele indica que em determinado período do século XIX, se não me engano, ali para a década de 40, você tem um estudo de que basicamente 40% da Assembleia era composta de magistrados. Ele chamava até de ninho de marimbondos, porque era uma classe ali realmente que não é que era magistrado aposentado, eles eram magistrados enquanto estavam nas suas funções legislativas, ao mesmo tempo, recebendo pelos dois, inclusive. E, e assim, claro, que gerava um problema porque ficava vazio, né? Onde eles deveriam estar decidindo, não estavam decidindo, e ficava vazio lá o órgão, enfim, a comarca onde ele deveria exercer, ficava vazia, e você tinha um amplo problema de escassez, né? De magistrados onde deveriam estar. Bom, isso foi a tentativa de tentar, né, mudar esse panorama, né? Eu já vou falar daqui a pouco, foi através da instituição dos juízes de paz. Eu já vou dizer daqui a pouco quem eles eram, mas enfim, só para dizer que essa cumulatividade era real, realmente acontecia durante todo o século XIX. Algumas leis deram uma mitigada nisso, principalmente nessa questão do magistrado parlamentar, mas né, a gente fala da lei de 842 de 1855, a lei dos círculos, a lei Saraiva de 1881 e uma reforma que teve também em 1871. Mas efetivamente no Império vai ser possível acumular cargos, não só entre magistratura e poder legislativo, mas também magistratura e uma função do poder executivo. Enfim, essa acumulatividade é muito notória nesse período. E aí você também tem uma ausência de instalações específicas, há uma confusão aí do público com o privado. Por exemplo, muitas vezes os magistrados, principalmente isso aí das zonas rurais, né, os magistrados acabavam decidindo dentro da casa deles, porque não tinha não tinha lugar, não tinha um prédio, não tinha onde eles pudessem decidir. E aí, claro que você vai ter um problema complicado, né? Porque, bom, tá a casa dele, a mesa dele, é a caneta dele, é o papel dele. Então, há algumas, de vez em quando, né? Se tem algumas depoimentos, testemunhos de ocorrências de patrimonialismo, né? De confusão de patrimônio privado do magistrado e patrimônio público, né? Inclusive, muitos magistrados, eles doavam os próprios patrimônios deles né, na mesa para alguma câmara legislativa,
porque realmente os municípios eram muito pobres. Eles eram muito pobres, né, principalmente no interior, que era basicamente, o Brasil era rural, basicamente, né? Então os municípios eram pobres demais e muitos magistrados que tinham condição doavam ali, né? Doavam entre aspas, muitas vezes doavam, mas né, aí não tinha aquela definição pública, né? Chegava no órgão, ó, essa mesa é minha, esse papel é meu, essa caneta é minha, tá vendo? Então gerava essa confusão, que é muito típica desse período. Muitos cargos eram exercidos por leigos, e aí a gente tem principalmente os juízes de paz, como eu acabei de falar, eles eram completamente leigos na maioria das vezes, mas exerciam essa adjudicação de pequeno porte, vamos dizer assim, né? E aí esse problema de ser leigo é porque também eles tinham outras funções, né? Eles eram lavradores, trabalhavam, enfim, nas suas diversas profissões e ao mesmo tempo exerciam a função pública, né? Então não havia uma exclusividade na época da função, né? Eu exerço essa função e pronto, eu não exerço mais nada. Era muito assim, o público e o privado ainda estava muito misturado. E, bom, a magistratura, pelo menos até final do século XIX, eles recebiam os emolumentos, né, que era um recebimento aí das partes pelo andamento processual, ou seja, além de receberem a remuneração, né, os vencimentos pelo cargo, o exercício do cargo, também recebiam os emolumentos. Então, isso só vai mudar a partir de 1850, mas ainda assim, durante todo o Império, a questão não fica definitivamente eliminada, né? Esses emolumentos, recebimento de uma comissão por parte das partes para ter um andamento processual, né? Cada andamento custava um pouco que ia para o bolso do magistrado, né? Então aí vocês já imaginam alguns problemas que davam, olha, eu só vou andar nesse processo, eu vou dar andamento nesse processo e você me pagar, então era bem complicado essa questão público-privado novamente aparecendo de diversos meios, e tem outros meios também, outras formas que aparecia essa combinação de público-privado, mas que, bom, eu fiz pelo menos aqui uma síntese mais geral. Agora o que importa é que assim, a primeira instância, né, do judiciário era basicamente os magistrados e os conselhos de jurados, né, o júri. E aí tinha os juízes de paz, nos distritos, você tinha o juiz municipal, nos termos, o juiz de direito, nas comarcas. A distinção entre eles não era uma distinção tão clara entre a primeira instância, mas existia, assim, uma distinção, por vezes, né, havia essa mistura de uma com a outra, mas havia uma distinção mínima. Agora, o problema, acredito que seja o problema maior, era a questão da segunda instância, né? A instância recursal. De acordo com o artigo 158 da Constituição, de 1824, para julgar as causas em segunda e última instância, haveriam nas províncias as relações. Né? Essas relações elas já vêm desde antes da independência, e, bom, ela tinha amplas competências por outras legislações esparsas, não na Constituição, mas em outras legislações, elas tinham várias competências, e elas já eram instituições antigas. No Brasil, haviam 4 delas ali em todo o território, depois em 1871 vão ampliar para mais 7, mas enfim, eram chamados tribunais das relações, esse órgão de segunda instância. Só que, também pelo artigo 163 da Constituição, também dizia que na capital do Império, além da relação, que ficava ali na capital, que era Rio de Janeiro, né, a corte, também haveria um tribunal com a denominação de Supremo Tribunal de Justiça, que seria composto de juízes letrados, tirado das relações por suas antiguidades. E aí houve, né, aí você tem um problema, porque no artigo 158 está escrito nitidamente que as relações julgariam em segunda e última instância. Então, em que instância estaria o Supremo Tribunal de Justiça? Bom, eles foram efetivamente inseridos, né, a partir de uma lei ordinária de 1828, e eles, bom, de acordo com José Reinaldo, ele faz uma comparação com o Tribunal de Cassação francês, e eles tinham pouquíssimas competências, basicamente 3, que estavam bem sintetizadas pelo artigo 164, que era conceder ou denegar revistas, que era uma espécie de recurso,
que se dava pela manifesta nulidade ou injustiça notória nas sentenças de primeira instância, conhecer dos delitos e erros de ofício dos seus próprios ministros ou das relações, do corpo diplomático, dos presidentes das províncias, e conhecer sobre os conflitos de jurisdição e competência das relações. Bom, e aí tem essa questão que vai durar durante todo o século XIX, vão ter um debate, né, se o Supremo Tribunal de Justiça seria uma terceira instância não prevista pela Constituição, né, e ele era uma questão chamada de inversão de hierarquias, né, quem seria a maior hierarquia? O Tribunal da Relação, os tribunais da relação, ou o Supremo Tribunal de Justiça? Eis a questão, né? Isso não foi definido durante todo o século XIX, quem que estava na frente de quem, mas o fato é o seguinte, nessa competência, né, do tribunal de considerar as revistas, que era, vamos dizer assim, a maior parte dos casos que chegava ao STJ, vendo pela quantidade de procedimentos que chegavam ao STJ, eram as revistas que tomavam conta ali do expediente. E, assim, quando as revistas eram concedidas, né, era concedido o recurso de revista, ele obrigatoriamente não transitava em julgado no STJ, ele tinha que ser remetido à relação, ao Tribunal da Relação. Para aí sim o Tribunal da Relação ele finalizar, dar o acordo, enfim, e finalizar o julgamento, e transitar em julgado. Né? Só que quando a revista, né, o recurso de revista, ele não era concedido pelo STJ, né, o STJ negava esse recurso, aí transitava em julgado no STJ. E aí a gente tem um problema. Bom, se você olha só pela legislação e pensa, puxa, toda concessão de revista vai para a relação, então me parece que a relação está acima do STJ, né? E aí que está a questão da legislação, olhar apenas a legislação não ser muito superficial, né? Acaba sendo muito superficial, porque quando você olha empiricamente, e aí tem os estudos muito importantes do professor José Reinaldo, aliás, um dos professores mais importantes que tem de história do direito, acredito eu, no Brasil, e recomendo muito vocês terem aula com o professor José Reinaldo, se é que já não tem. Bom, de qualquer forma, ele indica, né, uma pesquisa empírica, diante de 3.316 revistas que chegaram no STJ no período de 1841 a 1871, 2.371 delas foram negadas, ou seja, 84% foram negadas. Ou seja, transitou em julgado a maior parte dos procedimentos, dos processos que chegaram no STJ. Ou seja, finalizou ali. O que no mínimo, interessante, intrigante. É possível, e claro, aí fica só uma hipótese, que o STJ fazia isso de negar esses recursos justamente para não ter que dar o braço a torcer de chegar o recurso lá na relação, né? É bem provável que seja isso também, mas, bom, isso nós nunca saberemos de fato, né? Porque nós temos só acesso à concessão ou não das revistas. O fato é que isso fica muito interessante porque a legislação aparentemente concedia ao Tribunal da Relação um poder superior ao STJ, mas na realidade prática, a maior parte dos recursos que chegavam ao STJ realmente finalizavam no STJ. Bom, enfim, essa questão nunca vai ser resolvida durante todo o século XIX, quem que está na frente, que está acima de quem. Bom, e aí, pulando um pouco para as eleições, os procedimentos eleitorais, o Brasil ele usa do modelo português de eleições indiretas. Né? Pelo artigo 90, você percebe que existiam 2 graus, ou seja, os cidadãos votavam em determinados outros cidadãos, e esses outros votavam nos representantes da nação, que seriam os deputados, senadores, enfim, ou seja, não havia, era contrário a uma eleição direta. A eleição direta ela existia só para basicamente os juízes de paz e vereadores, pelo artigo 162, que aí realmente os cidadãos podiam votar diretamente neles, sem intermédio de outra pessoa. E nessas eleições, as indiretas, o primeiro grau ele era feito nas paróquias, nas assembleias paroquiais, né? E aí votavam os cidadãos, existia um critério censitário aí de 100 mil réis, no mínimo, para votar,
né, além de outros requisitos também, pelo artigo 91 e 92, existiam outros requisitos também, mas esse era um dos que mais marca esse período, né, esse critério censitário, de 100 mil réis. Embora existam pesquisas empíricas que mostram que esse critério era um critério baixo, por mais que existisse critério de 100 mil réis para votar em primeiro grau, e não era muito restrito, porque poucas pessoas não chegavam a ter 100 mil réis, mesmo nas comarcas mais longínquas, pouquíssimas acabavam não tendo esse recurso. Mas, de qualquer forma, era um critério a mais. O que era interessante, porque, assim, não havia o critério de exclusão para os analfabetos. Né? Os analfabetos podiam votar. Né? Então, isso, tanto pelo fato dos analfabetos poderem votar, mas também por existirem eleições diretas para juízes de paz e vereadores das câmaras, faziam com que o Brasil se destacasse até na inclusão eleitoral, de participação eleitoral. Porque boa parte da população participava realmente. Bom, por mais que houvesse muitas vezes manipulação, mas existem pesquisas que mostram que realmente havia uma participação de boa parte aí das zonas da população das zonas rurais. E aí, né, os juízes de paz, eles são leigos na própria população ali que elege. E aí eu falo dessa questão de talvez mitigar um pouco do que se pensa sobre, né, a população ser totalmente manipulada pelos interesses dos poderosos, porque geralmente o juiz de paz, há indícios, há pesquisas que mostram que nem sempre era o mais afortunado da região que conseguia, né, ganhar na eleição. Era geralmente até, muitas vezes, o mais pobre, ou um dos mais pobres, se tornava juiz de paz. Então, nem sempre havia toda essa máquina mortífera enfim, dos poderosos, do mandorismo local, né? Então, o juiz de paz e os conselhos de jurados, eles são uma criação que já vinha desde a Inglaterra, da França, nos Estados Unidos, já tinha essas instituições, que o Thomas Flory, que é um grande autor aí sobre esse período, ele vai destacar que, de acordo com ele, era uma tentativa de descentralização, né, do Brasil do século XIX, de descentralizar, tirar o poder dos magistrados associados, né, a esse antigo regime, o regime colonial, que podiam tudo, enfim, e também uma forma de tirar um pouco o poder do imperador, porque aí você tinha populações pobres votando em pessoas que realmente decidiam. O juiz de paz, eles decidiam, embora tinha uma limitação até determinado valor, não era muito grande esse valor, mas realmente, né, eles eram escolhidos pelo povo ali, e, bom, isso já ajudava a mitigar um pouco essa centralização que existia no período colonial. Bom, e então havia uma elevada inclusão até comparada ao estrangeiro, tanto principalmente pela parte de incluir os analfabetos e também por essas eleições diretas de pais e vereadores, né? Só que isso vai mudar, vai decrescer completamente depois da Lei Saraiva de 1881, principalmente porque ela vai excluir os analfabetos dessa possibilidade de participar das eleições. E aí você tem uma pesquisa empírica interessante do José Murilo de Carvalho, também, de novo, cerca de 1 milhão de votantes que votaram nas eleições de 1872, após aí a Lei Saraiva de 1871, foi registrado, já logo no mesmo ano da instituição da lei, 96 mil apenas votantes, ou seja, a queda foi brutal, e isso tem uma ligação muito direta com a exclusão dos analfabetos. Esse índice só vai voltar em 1945, né? O índice que se chegou aí até antes da Lei Saraiva. Então, realmente houve um declínio, né? Decresceu muito a participação eleitoral. E, bom, pelo artigo 179, haviam os direitos civis e políticos, né? Dizia a inviolabilidade dos direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual e a propriedade, né, garantida pela Constituição do Império. Só que aí tem um problema, porque ali no 179, como vocês percebem,
está escrito cidadãos brasileiros, mas quando você vai no artigo 6º, você percebe quem são os cidadãos brasileiros. E aí está lá no parágrafo primeiro, os que no Brasil tiverem nascido, quer sejam ingênuos ou libertos. E aqui a Constituição ela não vai falar dos escravos diretamente, ela não vai mencionar a escravidão, mas aqui ela menciona de forma indireta. Ou seja, ela está excluindo daqui os escravos do processo participativo. Eles não são enquadrados como cidadãos, né? Porque só enquadra ali os ingênuos, né, que a partir da lei do ventre livre vão ser chamados ingênuos as crianças, né, que vão nascer fruto do ventre da mulher escrava, ou libertos, enfim, que adquiriram uma liberdade, mas não se enquadram os escravos. Os escravos eles estão excluídos indiretamente, de acordo com o artigo 6º, parágrafo 1º. O que é interessante também, e aí você vê a diferença entre, novamente, legislação pura e simples, formal, e os procedimentos judiciais. Porque, bom, aí também esqueci de falar, as mulheres, elas também não eram consideradas ali, não se enquadravam como cidadãs, e é até mais difícil de entender isso, porque ali ia ficar um pouco mais claro, pelo artigo 6º, parágrafo 1º, que os ingênuos e libertos que poderiam ser chamados cidadãos, que dá para perceber que os escravos não seriam, mas as mulheres ficam literalmente excluídas de qualquer ponto e fica muito difícil, né? Só realmente analisando a prática daquela época que realmente você analisa que a exclusão das mulheres da participação, né? Só que aí, né, há essa diferença, legislação e procedimentos. Quando você pega procedimentos de ações judiciais, por exemplo, após, principalmente, a segunda metade do século XIX, principalmente pós 1860, você percebe que os escravos eles começam a não ser tratados mais como coisas, né? Eles começam a ser tratados como tendo personalidade jurídica, como sendo pessoa. Embora isso não é generalizado, mas você já começa a perceber e visualizar sentenças que já começam a ser favoráveis a ações judiciais impetradas por escravos, muitas vezes, claro, junto com o seu senhor, né? Mas que era impensável no início do século XIX, e realmente já havia, claro, uma pressão abolicionista nesse período, bom, você já começa a ver na interpretação dos magistrados, muitas vezes oferecendo uma interpretação, muitas vezes até uma interpretação que voltava àquela lei Feijó. Você tinha a lei Feijó de 1831, que dizia formalmente que os escravos que entrassem no país a partir daquela legislação estariam libertos. Isso foi ignorado em massa, né? Só que interessantíssimo que depois desse período de 1860 você começa a identificar decisões em que os magistrados eles falam, não, eles retroagem na interpretação, não, porque a lei Feijó de 1831 ela realmente considerou libertos os escravos depois daquele período, então, né, e aí você vê que mesmo que na legislação dizia uma coisa, mas pela interpretação, né, aí já vem a questão da interpretação cada vez mais abrangente, mais ampliativa ao longo do século XIX, principalmente depois do final do século, a favor dos escravos, né? E das mulheres igualmente, a mesma coisa. Embora elas também dependessem do marido, elas passavam cada vez mais a ser mais incluídas nas ações judiciais, as interpretações começam a ser cada vez mais favoráveis às mulheres. Isso é só para pegar um ponto, né? 2 pontos, escravos e mulheres, mas existiam, você poderia fazer uma pesquisa sobre vários temas, né? E então, uma questão importante também é que há uma tendência à maior inclusão nos centros urbanos, especialmente na corte, e especialmente nos tribunais superiores. Os tribunais superiores eles tinham essa interpretação muito mais ampla, mais principiológica do que os tribunais inferiores, talvez porque os tribunais inferiores talvez pensassem que podiam ser, enfim, rechaçados, né? Os tribunais superiores eles tinham talvez, como não havia muito alguém acima deles ali no judiciário, pelo menos em questão de tribunal, então eles tinham um pouco mais de vantagem nesse sentido de decidir de forma mais ampliativa, né? Então havia uma tendência a uma inclusão maior na corte e especialmente nos tribunais superiores. Eu digo na corte porque no meio rural você tinha
contato muito maior com aqueles mandões locais, aquele estilo fazendeiro antigo, né? Aquele poder de mando. Então, os magistrados estavam muito mais suscetíveis nas zonas rurais, enfim, e aí você percebe isso das próprias sentenças, nas decisões. Falando um pouco da religião católica, né? E aí eu falo católica porque, embora o catolicismo era a religião do Estado, né? Mas quando se fala religião, o direito, o Estado, enfim, era associado à religião, mas tem vários tipos de religiões, então eu menciono católica aqui porque era a religião oficial do Império. E, bom, de acordo com o artigo 5º, todas as outras religiões também estavam permitidas, em tese, né? Mas sem forma alguma de templo, né? Então, o culto era só doméstico que podia ser feito. Bom, e aí tem uma questão importante que é a distinção entre o padroado, o regalismo e o cesarismo. Isso é importante porque aqui no slide ficou, por causa da tela, ficou um pouco apertado e a Inglaterra está escrito aqui embaixo do padroado, mas na verdade deveria estar ali no cesarismo. Eu acho que ele juntou aqui. Mas enfim, é uma questão de grau. O que é isso? O padroado ele vai começar na Idade Média. As igrejas, né, na época, elas não tinham uma condição financeira de conseguir auxiliar os seus fiéis em todo o seu território, né? Então, os reis, enfim, os senhores feudais, eles passavam a auxiliar as igrejas na manutenção das igrejas, enfim, fornecer benefícios aos seus membros, aos seus fiéis, enfim. Isso foi o que foi chamado de padroado, que foi muito típico do século X ao XV, na Europa medieval, e isso veio para o Brasil também e foi pode ser identificado na nomeação de bispos e concessão de benefícios eclesiásticos feitos pelo poder moderador, pelo artigo 102. Bom, aí você já começa, é claro que aí nessa questão do padroado é uma ligação mais tênue entre Estado e Igreja, né? É o Estado meio que fornecendo benefícios, auxiliando. E aí você sobe para um nível um pouco mais incisivo, um pouco mais de interferência do regalismo, que onde, o nome já diz tudo, o Estado ele tem mais regalia, né? E aí você tem uma identificação fácil disso nos beneplácitos, que era outro poder do poder imperador também, outra possibilidade, que era qualquer decisão, principalmente vindo de Roma, obviamente, que era a hierarquia mais elevada da Igreja Católica, não podia entrar simplesmente no Império sem que houvesse uma concessão, né, ou não do poder do poder moderador. Então, havia essa análise, se as normas religiosas da Igreja Católica estariam conforme ou não a Constituição. Se não estivesse conforme, então barra, não deixa passar, e esses eram chamados o Instituto dos Beneplácitos, e a gente enquadra como regalismo porque era já uma interferência um pouco mais elevada, e também no artigo 81 do Código de 1830 também era crime, né, você recorrer à autoridade estrangeira sem uma legítima licença. Né? Então, isso mostra assim, um pouco mais elevado grau de interferência. E aí, por último, o cesarismo, que aí seria mais caso da Inglaterra, onde basicamente o Estado, o chefe do Estado, ele se confunde basicamente com a autoridade suprema da Igreja. Isso não chegou a ser enquadrado no Brasil, mas alguns autores colocam a Inglaterra como um exemplo desse caso, né? Bom, aí você percebe essa questão religiosa também nas competências territoriais, que eram nomeadas paróquias, freguesias, né, para indicar. Muitas cidades brasileiras se confundem com a data da fundação da paróquia, né? A paróquia, o nome paróquia, ele é sinônimo do nome freguesia também, são sinônimos. E freguesia vem do espanhol feligres, que é basicamente filhos da igreja. Essa seria a origem, né? Mas enfim. Bom, também havia juramentos que professassem, juramentos que você tinha que fazer para tomar posse no cargo público, tinha que professar a religião católica, né? E aí, por exemplo, é o caso do imperador, era o caso do Conselho de Estado, dos deputados era o mais claro da Constituição era dos deputados. Isso vai cair um pouco em desuso, principalmente ao longo do final do século XIX, ficando mais dos deputados mesmo, que é muito claro
a necessidade de serem católicos para poder ser deputado, mas em outras funções públicas isso vai sendo deixado de lado. Existe até consultas do Conselho de Estado que diziam que não precisava ser católico para ser funcionário público, enfim. Outra coisa importante também é que os padres, eles eram considerados funcionários públicos, né? O que entra nessa questão do padroado também, né? Eles recebiam os benefícios, rendas do Estado. Então, há essa questão do padroado e do regalismo no Brasil. Enfim, a igreja também tinha outros tipos de interferência, que era muito típico na validade de casamentos e registros civis. Os casamentos só podiam, validamente, né, só podiam correr sobre os trâmites católicos e também os registros civis, né. Isso vai modificando, principalmente depois da segunda metade do século XIX, porque vão entrando muitos imigrantes europeus de origem protestante. Eles vão ficando revoltados com essa questão, porque eles querem casar de forma válida, mas não sobre os trâmites católicos, e também querem ter seus filhos registrados sem ser sobre o trâmite católico. Então, isso, depois da segunda metade do século XIX, vai caindo em desuso e vão surgindo outras legislações para retirar essa prerrogativa da Igreja Católica, né? Mas você percebe que essa questão de padroado, regalismo, cesarismo é uma questão de grau. E o Brasil usou bastante o padroado e o regalismo, né? Era uma espécie de morde e assopra, né? No padroado se assopra e no regalismo se morde, né? Usando uma referência aqui. Bom, enfim, aí também o direito eclesiástico, ele, ele vai ser participar da grade curricular do segundo ano do ensino superior, na faculdade de Direito durante todo o Império. Né? Mas assim, hoje a gente conhece como direito canônico, mas na época se chamava direito eclesiástico, e era basicamente o estudo das normas, não só da Igreja Católica, as principais normas, mas principalmente o estudo da associação do direito público com a Igreja, né? Lembrando que os padres, enfim, os membros da Igreja Católica, eles eram considerados funcionários públicos, exerciam funções públicas, recebiam salários, enfim, então havia essa necessidade de estudo, né? Mas o direito eclesiástico, né, a igreja, as normas da igreja, elas já há muito haviam sido deixadas de lado como fonte de aplicação do direito. Isso já vem desde a Lei da Boa Razão, de 1769, e eu até peguei um trechinho aqui, vou ler uma parte só porque é interessante essa parte. No item 12, o rei Dom José, ele vai dizer que havia um artigo da ordenação filipina, né, no livro terceiro, título 64, que era o famoso critério do pecado, ou seja, quando a matéria não trouxesse pecado, seria julgada pelas leis imperiais, ou seja, quando uma determinada matéria incorresse em pecado, aí o tribunal ele não julgava, ele deixava enfim, para os membros da Igreja Católica decidirem, ou seja, havia uma mix, uma junção de referências religiosas diretas com a decisão dos tribunais. Isso foi antes dessa lei da boa razão. E a partir dela, né, como você pode ler ali embaixo, não sei se dá para ler vocês aí, não sei se está pequeno demais, mas enfim, né, o Dom José fala assim no artigo, no item 12 da lei da boa razão, suscitando com essas palavras um conflito não só entre os textos do direito canônico, os textos do direito civil, mas até com os das minhas mesmas leis. Pecados que só pertencem privativa e exclusivamente ao foro interior e à espiritualidade da igreja. Aos meus sobreditos tribunais e ministros seculares não toca o conhecimento dos pecados, mas sim tão somente dos delitos, deixando-se os referidos textos do direito canônico para os ministros e consistórios eclesiásticos os observarem, nos seus devidos e competentes termos, nas decisões da sua inspeção, e seguindo somente os meus tribunais e magistrados seculares nas matérias temporais de sua competência, as leis pátrias, subsidiárias e louváveis costumes e estilos legitimamente estabelecidos. Ou seja, já desde a lei da boa razão, essa distinção de não querer mais se usar critério de pecado nenhum, né, a igreja de um lado e tribunal secular de outro. Então já vinha desde de antigamente, né? Então o direito eclesiástico já estava de lado faz um tempo. Bom, aqui algumas normas que vão indicando esse afastamento da religião católica do Estado.
nos procedimentos eleitorais, na lei eleitoral de 1846, no decreto de 1875, na lei Saraiva, exclusão paulatina da igreja. Você tem, nos casamentos, uma lei de 1861 e outro regulamento de 1863 disciplinando os casamentos não católicos, pelo aumento do fluxo de protestantes, que vão reivindicar, né, um casamento para não católicos, um casamento válido. Inclusive, eles faziam muitas vezes uma simulação de casamento, né? Se faziam escrituras falsas para conseguir casar de forma válida, né? Antes dessas legislações. Então, os protestantes, coitados imigrantes, sofriam bastante nessa questão. Bom, haviam exames obrigatórios de direito eclesiástico na faculdade de direito, mas a partir de 1879 não foi mais obrigatório. Nem o ensino religioso católico também não, ele deixou de ser obrigatório a partir aí do final da década de 70 dos 800. Registros civis também pela lei orçamentária do Império de 1850 passou a ser possível aos não católicos. Havia a necessidade de jurar ser da Igreja Católica, do juramento de professores e funcionários da Faculdade de Direito, mas a partir de 1879 também se deixou de lado essa questão, esse requisito. A reforma de 1841 também reduz a competência da igreja. Enfim, os padres eles passam a ter cada vez menos vínculo na função pública, principalmente na questão eleitoral, como eu falei, nesses procedimentos eleitorais. E aí, acho que uma das questões principais é a questão religiosa, a famosa questão religiosa do século XIX, porque o Papa Pio IX, principalmente pelo Concílio Vaticano I de 1870, vai surgir uma ideia o que se chama ultramontanismo, né? Ou seja, a igreja ela tem que estar acima do Estado, é uma espécie de reação da igreja às ideias liberais, às ideias seculares, e aí há uma noção de que a igreja não se concilia com o Estado. Então, se o padre ele está dependente do Estado, agora o padre ele é meio que superior ao Estado, pelo menos do ponto de vista da igreja. Então, não há, né, essa ideia de uma conciliação, como vinha acontecendo. Então, o atrito entre Estado e igreja começam se já haviam, ele piora muito mais depois da década de 70, dos 800, principalmente porque também, a partir desse concílio, foi estipulado que não haveria conciliação da Igreja Católica com a maçonaria, o que era até comum, gerou vários problemas aí de padres que eram maçons, e a partir de então não poderiam ser mais, ou você é maçom, ou você é padre, e isso gerou problema, porque a elite imperial da época, boa parte dela, era maçom, então, bom, enfim, isso só expandiu ainda mais os problemas que já haviam entre Estado e Igreja, né? Mas, enfim, uma completa dissociação entre Estado e Igreja vai realmente acontecer apenas com a República, né? Bom, então, o importante de tudo que foi dito até agora, pelo menos é o que eu acredito, né? É que ao longo do século XIX, você percebe que os juízes eles vão adquirindo maior competência, né? Eles vão ampliando suas competências, vão ampliando seu estilo interpretativo, ele vai se mudando realmente, vai havendo mais inclusão dos escravos, das mulheres, pouco a pouco, claro, não é uma coisa abrupta, mas principalmente depois da segunda metade do século XIX isso vai acontecer. Vai havendo uma maior especialização dos tribunais, incompatibilidades com cargos parlamentares, os emolumentos que recebiam das partes começa a deixar de existir. Então, há uma especificação cada vez maior, uma distância cada vez maior entre público e privado, né? Essa é uma tendência do século XIX, especialmente na segunda metade do século. É uma coisa interessante também que o Dom Pedro II, ele até exerceu muito menos o poder, as prerrogativas que ele tinha, né? Aí entra novamente essa questão, né? Numa análise fria da legislação, que geralmente se faz, você enxerga que o poder moderador é aquela coisa absolutista, né? Mas, quando você começa a observar os procedimentos, né, o Dom Pedro II basicamente sempre acatando, ouvindo o Conselho de Estado, muitas vezes tomando procedimentos de acordo com o entendimento jurídico, enfim, você vê que ele também deixando, às vezes, de usar a prerrogativa que ele poderia usar, você vê que ele não é tanto quanto a leitura, né, do que se entende da legislação, é diferente do que da leitura que se entende numa pesquisa empírica, numa pesquisa de procedimentos,
judiciais, administrativos, eleitorais. Né, se você tem uma leitura só dos debates parlamentares, que é o que geralmente se vê, dos debates, de como foi os debates antes da promulgação de determinada lei, é claro que você vai enxergar interesses, porque esse é o poder legislativo, né? Os partidos, cada partido tem o seu interesse, puxa a sua sardinha para o seu lado, então é uma forma de entender o direito também, pelo ponto de vista do legislativo, mas é importante a gente sempre considerar também uma pesquisa dos próprios procedimentos internos do direito, procedimentos administrativos, né? A gente fala de tribunais administrativos que estavam ali, né? Entre poder executivo e poder judiciário, também os tribunais, o de primeira instância, segunda instância. Você tem mais pesquisa de segunda instância, porque a primeira instância é aquela coisa, acaba ficando alguns procedimentos, alguns processos, ações judiciais só ali numa vilazinha, numa cidadezinha empoeirada. Geralmente ninguém quer muito ficar pesquisando assim, né? Prefere, é muito mais fácil, claro, eu também realmente prefiro pesquisar na internet, nos grandes arquivos do STJ, da época das relações, que estão muito mais conservados, mas é importante, sim, observar de uma forma mais ampla, né, o que acontecia dentro do direito, né, uma história do direito, não só uma história jurídica, do ponto de vista de outros poderes, como que geralmente se faz, né? E aí o José Reinaldo, só para encerrar, ele fala que, de forma geral, o judiciário ele era independente. Só que ele era independente mais para suas decisões, né? A máquina judiciária, ela era basicamente toda definida pelo Poder Executivo. Então, né, há essa questão. Mas nas decisões, o judiciário, ele sim decidia. Por mais que houvessem restrições, mas não era tão expandido quanto hoje, obviamente, mas existia e era, enfim, é possível visualizar dos procedimentos que a gente resgata, que estão sendo resgatados no dia de hoje, mais do que antigamente, né? Está tendo resgate dessas ações. Bom, gente, é isso isso é tudo que eu tinha para falar. Agradeço a atenção de todos vocês. E é isso. Obrigado, Felipe. Depois a gente conversa. Você volta semana que vem. Queria lembrar, tem alguém do grupo da semana que vem aqui? Então, semana que vem a gente já começa a discutir os textos, tá bom? Tenho, claro. Claro. É isso, Felipe. A gente conversa depois, tá bom? Perfeito. Muito obrigado a todos pela atenção. Bom, Qualquer agora dúvida... eu vou...